alguns critérios que precisam existir, principalmente uma mudança de visão dos proprietários que decidem colocar isso para entender que o mercado está diferente e precisa se Sim. comportar diferente. Mas para a nossa realidade, para o que a gente vivia, a assinatura ela foi realmente uma salvação. Então, eu sou o Baiano, né? Esposo da Bianca, sou os proprietários da Baiano Barbearia. A gente está localizado aqui em Maceió, Alagoas, na Ah, que capital legal. mesmo. Aham. A gente surgiu, a barbearia ela surgiu há 4 anos, inclusive a gente fez 4 anos dia 25 agora. Que Então foi os legal, 4 anos de parabéns. barbearia. Parabéns, cara. E, cara, como que vocês conheceram o Lincoln? Qual foi o momento ali? E quando que vocês entraram no BDX mesmo? Aí a gente estava buscando alguma coisa que a gente pudesse fazer para melhorar o nosso faturamento, porque a gente sabia, ó, a gente conseguir ganhar mais, a gente vai conseguir crescer mais. E como a gente estava um pouco parado. Eu Uhum. mexendo aqui, mexendo ali, olhando uma página aqui, olhando uma página ali. Aí achei o Instagram do Lincoln. Uma vez, um certo cliente tinha falado sobre a gente criar um serviço, né, de assinatura. Ó, bicho, acho que você devia criar um pacote que o cara pagasse por mês aí, pudesse vir na, tipo Netflix, Quantas vezes quantas quiser. vezes quiser. E aí, aí o cliente falava e eu querendo fazer, né, agradar o cliente ali, eu fazer, cara, é uma ideia bacana, mas só que a gente tem que ver direitinho, porque, olha, tem o salário dos meninos, que é A comissionado. gente não sabia. Como é que eu vou dividir o salário do cara? E os meninos não vão querer receber, porque, olha, veja bem, se eu cobrar você R$ 60, por exemplo, e você vir 4 vezes, o corte não vai sair por R$ 25, ele vai sair por R$ 15. A comissão dos caras vai diminuir, os meninos não vão gostar disso. E Aham. aí, quando o cliente saiu, o menino fazia, tá doido, Baiano, não faz isso não, não de assinatura, e o cara vai ter que trabalhar que nem burro aqui de carga para ganhar menos, né? Aí eu, tá, esse negócio não funciona não. Isso mais ou menos um ano antes de eu conhecer o Lincoln. Passa-se um ano e eu mexendo no Instagram, aparece lá o Lincoln falando sobre barbearia por assinatura. Cliquei esse negócio desse cara aqui, aí comecei a ver as histórias dele ali pela manhã e tal, E ele falando. nem era muito famoso. E era a assim, época que ele estava começando a ainda. expor para todo Aham. mundo essa ideia. Sim. E aí eu comecei a ver, e falava para minha esposa, rapaz, eu acho interessante esse negócio desse cara aqui. Agora, como é que esse bicho faz esse cálculo, velho? E a gente ficava tentando descobrir, né, e tal, com aquele receio de entrar para o curso e tudo mais, Uhum. tentando descobrir. Eu fiquei assim uns 3 meses, não, fiquei uns 3 meses namorando o livro pelo Instagram, tentando fazer cálculo na mão, e aí vendo os depoimentos, né, esperando alguém de uma barbearia grande se posicionar. Isso E também. aí começou aquele zum, zum, zum do mercado, aquela coisa e tudo mais. E aí a gente começou, aí minha esposa começou, rapaz, eu não sei se vai dar certo. E se a gente, e se isso não funcionar pra gente, depois pra gente tirar, como é que a gente faz? Rapaz, mas eu acho que vai funcionar. Porque opa, aqui não é possível não, pô. A barbearia do cara aqui, opa, aqui, ó, a postagem. O cara saiu de 10 mil de faturamento para 30 mil, para 40 mil, para 500 mil no ano. Ó, só ele aqui tá ganhando quase meio milhão por ano com esse negócio. Como é que não dá certo? Sim. E assim a gente foi indo até o dia que a gente decidiu. Aí tem um dia que eu conversando com ela, fez, vamos comprar o curso. Sim. Né? A gente tinha conversado com um amigo de São Paulo também, que tem uma barbearia lá de um alto fluxo. Ele comprou o curso primeiro que a gente. Sim. E aí eu falei com ele, aí, cara, me dá um feedback do curso aí e tal. Ele, cara, o curso é bom, velho, pode comprar. Aí eu peguei e criei aquela confiança. Pô, agora tem uma pessoa próxima me dizendo que a parada funciona. Aí a gente comprou o curso, começou a estudar o método, né? Começou a analisar. Quando a gente entendeu como funcionava, a gente, agora eu sei por quê. Aí chega o olho brilhou na hora. Agora eu sei porque o Lincoln fala o que fala e porque realmente ele defende isso e tal. Então, aí, isso aí realmente foi uma virada de chave, assim. A gente sabe que a assinatura não é para todo mundo, não é para todo tipo de barbearia. Há alguns critérios que precisam existir, principalmente uma mudança de visão dos proprietários que decidem colocar isso para entender que o mercado está diferente e precisa se Sim. comportar diferente. Mas para a nossa realidade, para o que a gente vivia, a assinatura ela foi realmente uma salvação. Legal, Não que cara. a gente tivesse prestes a afundar, mas a gente estava meio que
Na ali, mesmice boiando, ali. parado. A gente não estava tendo perspectiva, assim, a gente tinha muita ambição de crescer, mas não tinha norte. Quando a gente implementou a assinatura, que a gente começou a ver as coisas acontecendo, a rotina, a dinâmica da nossa empresa mudou. A visão que a gente tinha relacionada ao mercado, principalmente a forma da gente gerir a nossa empresa, a gente passou realmente a tratar a empresa como uma engrenagem que trabalha em alta performance, e não como só mais uma barbearia. Sim. E aí as coisas começaram a acontecer. Então, para a gente, a assinatura foi um divisor de águas mesmo, né? Existe a Baiano Barbearia antes da gente conhecer o método de trabalhar com as assinaturas, e existe a Baiano Barbearia depois disso. O relacionamento com a equipe da gente mudou, a gente cresceu nesse tempo, né? Quando a gente colocou a assinatura, a gente aumentou de equipe. Então, eu acabei tendo que sair por livre e espontânea obrigação do atendimento para poder cuidar da gestão, que a gente se tornou maior, e aí eu precisei auxiliar minha esposa nessa parte. Então, a Sim. gente saiu de 2 colaboradores no início, quando a gente abriu a barbearia, para 10 colaboradores, além de mim e da minha esposa. A gente tem 12 pessoas hoje total na equipe, e a gente deve isso a Deus, graças a Deus, né? Principalmente ao trabalho da gente e à estratégia das assinaturas que o Lincoln criou. A gente Que legal. também a gente começou, depois disso, fazer a nossa confraternização, que antes a gente fazia bem uma comemoração bem simples. E essa que a gente fez, a do ano passado, a gente fez em uma casa de praia, com tudo pago, foi maravilhoso, assim, foi um festão mesmo para todo mundo adorou. E realmente a gente só fez por conta que na verdade, a gente conseguiu fazer devido às assinaturas que a gente já tinha implementado. Eu tenho um pouquinho Legal, cara. do espírito do Lincoln, assim, de ser loucão em algumas coisas. E na última reunião que a gente fez com a equipe, até porque o pessoal como tem essa divisão do mercado de quem é contra e quem é a favor, isso afeta muito os colaboradores, porque eles ficam meio divididos em quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. E para a gente quebrar esse gelo com a equipe, a gente desenvolveu o que a gente queria há muito tempo antes das assinaturas ter, mas não tinha. Um plano de carreira para os colaboradores e algumas coisinhas que não tem nem na barbearia do Lincoln ainda, né? Mas que a Já gente saiu na frente. que a gente já almeja ter, e a gente só vê que isso é possível acontecer hoje graças ao que as assinaturas permitem da gente planejar a longo prazo. Sim. Né? Era algo que não seria possível a gente fazer de forma tradicional, como a barbearia funcionava antes. É que a gente contava com a aventura do dia, ou seja, se vier cliente, beleza, mas se não vier, a gente também tá ruim. Então, hoje a gente tem uma perspectiva, tanto a gente como empresa, quanto os colaboradores. Então, isso que a minha esposa falou da confraternização, só um exemplo básico, mas toda a forma, todo o cuidado com o colaborador mudou, a perspectiva de crescimento para eles mudou. Então, hoje a gente tem meta de desenvolvimento de comissão, a gente tem a comissão escalável como parte do plano de carreira. Então, a gente tem um plano de carreira por tempo de casa que a gente não podia fazer antes. E hoje a gente consegue medir isso a longo prazo, né, graças ao que as assinaturas permitem a gente planejar para 3, para 4, para 5, para 6 meses, para anos e assim sucessivamente. Cara, animal, assim, eu só de conversar com vocês dois, dá pra ver que já é uma empresa mais madura, né? Ali naquele momento que você estava falando que você estava estagnado e tudo mais, quando vocês estavam faturando, mais ou menos, qual que era o tamanho que vocês tinham de equipe? Nessa época a gente tinha... Eu atendia nessa época. Eu acho que a autodeira é um 6, eu acho. Qual outra? Serraria. A gente tinha acabado de adquirir uma unidade nova. Também uma outra, e ela estava bem, como era recente, então o faturamento dela era Bem baixo, o fluxo era bem pequeno. O fluxo também, a gente só tinha só 2 barbeiros lá. Tinha 2 barbeiros, não barbeiros. tínhamos recepcionista, né? Não tinha recepcionista. Sim, Os meninos atendiam, cortavam, limpavam, organizavam, fazia tudo. quebraram muito galho para a gente nesse período. Eu atendia muito nesse tempo. Acho que 6. E 70%, acho que uns 50% do faturamento era pelos atendimentos que eu fazia. E aí, isso o quê? Eu mais 5, né? No total. E você na recepção. E eu na recepção. E a gente não tinha mais ninguém ajudando a gente, era só isso. A gente faturava em média o quê? Dava 20. Era, acho que em torno de 20, 21 no máximo. Das 2 unidades. Isso as duas, né? Entendi. As duas. E a que melhor faturava era quanto? Que era 15, 14. a que eu atendia, a unidade que eu atendia, ela faturava uns 14, 15, 13, né? 15 era quando era assim, esses períodos
festivos, né? Então, a gente tinha Sim, um aumento de faturamento. Mas no ordinário, assim, normal, uns 13, 14, sei. variava muito. E aí, cara, daí isso foi qual ano mesmo que você entrou? Qual mês? 8 meses que a gente... A gente Julho. entrou em julho, começou a funcionar mesmo, dia 6 de julho. Aham, Começou a funcionar as assinaturas do ano passado, né? aham. Julho do ano passado. Então a gente tá falando aí de 8 meses de clube, isso, né? 8 meses, é. E, cara, qual que é a realidade nova? O que que mudou de lá para cá? Tamanho, faturamento? O que que foi? Aí de lá para cá, a unidade que eu atendi, a gente saiu de 4 para... De Hoje, 3 barbeiros para 5, né? 5 Uhum. barbeiros e uma E recepcionista. uma recepcionista. No caso, eu Aham. não atendo mais nessa unidade. É, Aí a gente, na outra unidade, a gente saiu de 2 barbeiros para 3 3 e uma recepcionista também. A gente Aham. conseguiu colocar 2 recepcionistas e mais 3 3 barbeiros. barbeiros, é. Que A gente legal. conseguiu aumentar a equipe aí. Aham. Fizemos reformas, né, nas duas Fizemos unidades, reformas. ampliamos as 2 unidades, melhorias, bastante melhoria a gente fez. E o fluxo também, o tempo de ociosidade dos barbeiros, É. que era muito alto, A né? taxa de ocupação da gente, ela beirava Beirava 55 na unidade mais nova, Aham. e na unidade mais antiga ela ficava 65, não era muito diferente não, a taxa de Sim. ocupação. Hoje, ambas as unidades elas trabalham entre 75% a 95% de taxa de ocupação. Que legal, A cara. matriz mesmo, ela trabalha em cima de 85, 95, 85, 95. E, cara, o faturamento então foi para quanto nesses 8 meses total? No caso, juntando a das duas em torno de 55, 60. Triplicaram isso em 8 meses? É, isso. Vocês estão batendo recorde. Falar pra vocês aqui que eu tô falando com alguns alunos do BDX, a galera tem um resultado legal, mas triplicar para poucos. Cara, bom demais assim o resultado. Foi. E a gente tem uma observação assim que a gente a fazer, que é o seguinte, chegou um momento que a gente deu uma pausa. Foi. A gente, no momento hoje, a gente deu A gente deu um break em relação à divulgação, né? a gente ouviu muito do Lincoln, nós. Tem um momento que você tem que analisar se você continua vendendo, ou se você segura. Porque senão você acaba inchando e aí a estratégia que está dando muito certo dá muito errado. Aí a gente segurou porque a gente estava entrando assinante e cliente indicando e vindo assinante, e os clientes já vinham direto para assinar, e aí a gente fez, eita, pega, tá enchendo, daqui a pouco não tem mais espaço. Foi. E em dezembro mesmo, foi que a gente, assim, Estourou de ativação. estourou muito, pronto. De janeiro e fevereiro a gente não divulga, assim, em relação a redes sociais, é só de boca a boca mesmo, que Uhum. A gente clientes segurou. ficam falando, né? Mas a gente Segurou. deu uma segurada a mais. Até pra Segurou você a estruturar, né? divulgação. Porque vocês saíram aqui, pelo que eu anotei, de 5 pessoas para 10 pessoas, né? Então vocês 10, isso. duplicaram o tamanho Uhum. da equipe. Não, com certeza é bom se estruturar, pelo menos para continuar crescendo com saúde, né? Mas, cara, deixa eu perguntar para vocês, como que foi para a equipe de vocês? Melhorou a comissão deles? Valeu a pena? Melhorou. No começo foi difícil para eles entenderem porque o barbeiro ele fica com aquela visão de, mas eu ganhava X, agora por serviço eu estou ganhando X. E o desafio para a gente foi eles entenderem que o cálculo não era mais esse, né? O cálculo agora é ticket médio, né? O quanto o cliente ele gasta no mês, não é mais quanto ele gasta ele gastou daquela vez, né? Quanto ele gasta no mês total. Porque dessa forma, aí quando a galera entendeu, a galera fez, não, pô, só quero cliente clube, pô. Uhum. Só quero atender os clubes agora, só quero atender os clubes, só quero atender os clubes, só quero atender os clubes. Mas o começo foi um pouquinho desafiador para os meninos para quebrar essa visão um pouco mais amadora do mercado, de enxergar ali o cliente só pelo valor do que ele deixava a comissão de cada serviço e trazer para essa visão macro da coisa. E aí, quando eles começaram a entender isso, eles começaram a ver que a comissão deles não diminuíram, pelo contrário, aumentou. Uhum. E o que a gente pôde também Oferecer. oferecer para eles como barbearia em si, né? Sim. Que melhorou bastante. Quando junta tudo, a comissão deles hoje, que eles atendem hoje só no clube, era basicamente o que eles levavam de 15 a 20 dias para fazer no avulso. Então, eles fazem hoje só com o clube. Antes do final do mês, aquilo ali já ganharam só com o clube. Tem barbeiro que dobrou. Mas ele conseguiu dobrar a comissão ali. Os demais não são mais pela questão
do clube em si, mas sim por questões técnicas mesmo para que eles melhorem ali o tempo de serviço, porque cliente não falta mais. Eu não tenho mais segunda-feira ociosa. Minha segunda-feira passou a ser sábado. Minha segunda, minha terça, minha quarta-feira, são todos os dias movimentados, graças a Deus e a estratégia, né, que a gente dá as assinaturas. A gente tinha Aham. uma segunda-feira bem tranquila, né? E era. Hoje, graças a Deus, a segunda-feira ela tende a ser um dos dias mais movimentados. E nesses dias, segunda, terça e quarta, 70% dos clientes são clube. Cara, muito bom mesmo. Parabéns mais uma vez pelo. Porque não só pela barbearia ou pelo método, assim, mas para um empresário, casal de empresário, assim, triplicar o tamanho de uma empresa em 3 meses não é para qualquer um. Então, parabéns mesmo, com certeza vocês tiveram muito mérito nisso, né? Não só o método. Mas eu queria até para a gente fechar, assim, dos dois, assim, intrinsecamente vocês já me passaram algumas coisas. Por exemplo, você conseguiu sair do operacional, que é o sonho de 99% dos donos de barbearia, né? E pelo que eu entendi, a Bianca também, que eu acho que ela tava de recepcionista e eu acho que ela mais, né? Agora eu só fico na gestão mesmo. Então, os dois ali saíram do operacional. Então, isso eu imagino que Foi. já seja uma coisa muito boa, mas o que mais o BDX deu para vocês, assim, nessa transformação de 8 meses? A gente, pessoal também, a gente conseguiu comprar o nosso carro, né? A gente, é uma realização pessoal, né? É, A gente conseguiu comprar também um o Parabéns. nosso sonho. carro. Foi É, uma superação, porque a gente sempre foi. Por isso que eu levantei um pouquinho da loucura do Lincoln, porque tudo que a gente tinha, a gente colocou dentro do negócio. A gente tinha uma moto, a gente vendeu, colocou no negócio. Aí a gente tinha um carro, a gente vendeu, colocou no negócio. Aí voltou a andar de moto, aí vendeu a moto, colocou no negócio de novo. Aí comprou um outro carrinho, aí esse carro ele fez boa parte da reforma dessa loja que a gente está hoje, a matriz, e uma parte da outra reforma também. E a gente sacrificou ele para as últimas coisas que a gente fez. E uma das coisas que a gente fez foi comprar o curso. E aí, depois de todo o investimento, graças ao trabalho duro e à estratégia das assinaturas, a gente conseguiu realizar o sonho de novo. Compramos o carro sem vender a moto. é. Aí Sem vender sim, a moto. Então, cara, que foi uma bem. realização pessoal nossa. Benção, cara. E em relação ao negócio mesmo, assim, coisas que pode A ser, gente tipo assim, conseguiu. tanto de conquista, tipo assim, que tem preço, valor, até coisa que, né, tipo, a gente não consegue, intangível, assim. A gente conseguiu criar perspectiva para os nossos colaboradores, que um dos meus sonhos como dono da minha esposa não era só ter uma empresa que desse dinheiro para a gente, mas que realizasse os sonhos das pessoas que estão com a gente. Então, teve colaborador que entrou para trabalhar com a gente, tanto barbeiro quanto de outras funções, que realizou sonhos e assim, quando eles agradeciam para a gente sabia, pois, talvez se fosse do jeito tradicional, da forma como a gente estava, primeiro, essa pessoa não estaria aqui e seria muito difícil essa pessoa conseguir realizar um sonho como esse pessoal estando aqui com a gente. E também a gente conseguiu levantar as primeiras promoções aqui dentro da barbearia. Então a gente levantou o nosso primeiro líder de equipe aqui na unidade matriz, que a gente não tinha antes, Uhum. pelo fato de eu estar sempre no operacional, então eu ficava encarregado dessa liderança. A gente conseguiu levantar o líder com um comissionamento diferente, né? Desenvolvemos um plano de carreira que criou essa perspectiva. Então, hoje a gente vê a equipe fazendo planos para o futuro, né? Não, cara, daqui a tantos meses eu vou atingir a comissão X. E aí eu vou conseguir fazer isso para a minha vida, fazer isso, vou conseguir me mudar para uma casa melhor, para um apartamento melhor. Eu tô escutando. Tá Então, escutando? então, isso para a gente também foi uma das conquistas que a gente conseguiu ter, porque se não fossem as assinaturas, a gente não tinha como programar isso, como estruturar isso, né, de forma bem clara. E não só assim, eu acho que dá para fazer. Não, hoje a gente sabe que dá para fazer. A gente senta, mede e fala, ó, quando a gente atingir isso aqui, dá para fazer, principalmente com a assinatura. A gente tem meta de assinantes para bonificar a ação da equipe. Então, uma das próximas metas são os 300 assinantes e quando a equipe atingir os 300 assinantes, todo mundo vai sair ganhando. Que da hora, cara. Cara, eu só tenho a agradecer vocês dois e parabenizar mesmo. Foi muito legal a história de vocês. A gente quer deixar em destaque no hall dos campeões ali do BDX.